Salve, salve pessoal do canal Tudo sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, nesse vídeo aqui, vamos tentar abordar o tema da semiconsciência, ou a consciência na incorporação. Ou seja, vamos falar sobre incorporação, e mais precisamente, sobre médiuns conscientes. Sim. E aqui a gente vai tentar falar para vocês, ou trazer para vocês, os graus ou os níveis de consciência na incorporação. Porque eu já expliquei várias vezes que nem todo médium é um igual ao outro. E principalmente quando se trata em relação à mediunidade consciente ou mediunidade semiconsciente. Uma coisa que eu devo explicar para vocês de forma resumida, o que existe hoje em dia não é mediunidade consciente, e sim semiconsciente. Não existe um médium que tenha total consciência na incorporação. Por quê? A total consciência, isso quer dizer que não é a entidade, e sim o próprio médium. Então o que vai existir são níveis de consciência. Resumindo, o médium ele é semiconsciente. Porém, é claro, existem níveis dessa consciência no momento da incorporação. Vamos tentar separar aqui para vocês, falar sobre graus dessa consciência e para você ver se consegue se identificar com esses níveis ou esses graus de consciência. Primeiro, vamos falar sobre o médium iniciante. O médium iniciante, deixando bem claro que a gente está falando de graus de consciência, tá bom? O médium iniciante é aquele médium que ainda está aprendendo, é aquele médium que tem medo, é aquele médium que tem insegurança, tá? É aquele médium que às vezes fica um pouco confuso com as coisas. Esse médium, ele é o médium iniciante. E esse grau, né, ou esse nível de consciência, acaba sendo 20% a entidade e 80% o próprio médium. Sim, vamos colocar nesse grau. 20% a entidade e 80% o médium, tá bom? Mas por que, Patrick? Porque o médium vai estar naquele momento 80% devido ao medo, devido à insegurança. Isso acaba bloqueando um pouco que a entidade se manifeste de forma mais forte, de forma mais eficaz, ou que ela se manifeste de forma mais firme. Tá? Então esse medo, essa insegurança faz com que exista um certo bloqueio, deixando bem claro que isso não está errado e com o tempo isso vai mudar, tá bom, gente? Então você que é médium iniciante não precisa ficar com medo disso, tá bom? E esses 20% de entidade que tem ali faz com que o médium acabe tendo movimentos involuntários, que o médium até mesmo fique com dúvida, porque muitas das vezes o médium quer falar e não consegue falar. Então esses 20% da entidade. Sim, apenas 20% da entidade faz com que o médium não tenha controle total sobre suas ações. Porém, os 80% que ainda pertence ao médium faz com que ele fique um pouco com dúvida, um pouco com medo, um pouco inseguro. Como eu disse, algo normal. Agora vamos para outro nível, tá? Vamos dividir em graus aqui, viu? Em níveis, só para vocês compreenderem, tá? Vamos para outro nível aqui, que seria aquele médio 50-50. Esse médio 50-50 é um médio que já aprendeu bastante. Ele já conheceu bastante algumas coisas e ele tem um pouco de experiência em relação às entidades. Então é 50% médio e 50% entidade, tá? Na verdade, esse grau de consciência é o mais comum que vemos hoje em dia. É quando é simplesmente a metade da incorporação é o médium e a metade da incorporação é a entidade. Muitos associam essa incorporação dizendo que é a incorporação conjunta, que no qual o médium está trabalhando junto com a entidade, dividindo ali os seus conhecimentos. É nesse grau de mediunidade
que muitas das vezes o médium vai conseguir lembrar o que aconteceu depois da gira. E também é neste grau de mediunidade que o médium vai aprender conforme a sua entidade trabalha. Deixando bem claro que esse é um grau de mediunidade mais comum de vermos hoje em dia, que é o grau de equilíbrio, né? 50% médium e 50% entidade. Só que é claro, mesmo tendo 50% médium e 50% entidade, esse nível ou essa porcentagem pode também mudar para mais ou para menos conforme a necessidade, tá bom? Deixando bem claro que isso é conforme a necessidade e hoje em dia é o grau de consciência mais comum que encontramos, né? Só que tem ainda um pequeno porém. Nesse grau de mediunidade, muitas das vezes o médium ainda se questiona um pouco se ele não está interferindo na incorporação. Ainda existe um pequeno questionamento, mas mesmo tendo esse pequeno questionamento, isso é algo que não interfere ou não atrapalha o próprio médium. Interessante, né? E agora vamos para o nosso terceiro grau. O terceiro grau ou o terceiro nível já é 20% médium e 80% entidade. Ou seja, é quase que uma incorporação inconsciente. Sim. E essa incorporação, ela também acontece muito, apesar de ser um pouco mais rara, ou seja, um pouco mais difícil de se ver, mas acontece. Vamos lá. Esse nível de incorporação é quando a entidade, propriamente, ela, vamos dizer que ela apaga o médium, entre aspas. Ela pega o médium como se fosse completamente, como se o médium tivesse apagado, porém o médium não apagou. Esses 20% ainda, que o médium ainda está ali, ele vai entrar em ação quando acontecer algo, quando acontece algo que não deve acontecer. Então esses 20% do médium está ali como um escape, como um alerta de coisas que às vezes a entidade pode utilizar. E é claro que nesse nível também há um conjunto, né, que a entidade vai utilizar coisas do médium, como conhecimento, né, como vocabulário, como muitas coisas. E também o médium, mesmo tendo 20% ali, o médium também vai aprender com a entidade. Só que, para que ele interfira na incorporação, será um pouco mais difícil. Então, nesse grau de mediunidade, o médium ele já tem mais confiança e normalmente ele não se preocupa se ele vai estar passando na frente da incorporação, se ele vai estar passando na frente da entidade ou se vai ter ali algum tipo de problema. Então, na maioria das vezes, esse grau de consciência é considerado até mesmo a mediunidade inconsciente, porque existe uma firmeza muito forte do médium, existe uma confiança muito grande do médium. E nesse sentido, a entidade tem mais liberdade, ou praticamente a total liberdade, para que ela possa trabalhar. E como eu disse, esses 20% do médium, no momento da incorporação, vai auxiliar tanto o médium, como a entidade e também até outras pessoas. Agora, é claro, aqui eu coloquei 3 níveis: 20% médium, 80% entidade, 50-50 e 80% entidade e 20% médium. Ou seja, eu fiz uma divisão com 3 níveis. Porém, pode existir, tá, oscilações entre esses níveis. Vai existir médiums que têm, vamos dizer assim, 60% de consciência e 40% não. Vai existir médiums que têm 30% de consciência e 70% não, deixando bem claro que com o tempo isso vai mudando, tá? Quanto mais o médium vai trabalhando e confiando nas entidades, esse grau, esse nível de consciência, ele vai se mudando com o tempo. Às vezes, ou vamos dizer não, às vezes não, vai chegar um momento
que esse grau de consciência do médio vai estabilizar. E por que vai estabilizar? É porque naquele grau de consciência que o médio vai estar trabalhando de forma eficaz e bacana com a sua entidade. Então, ele estabiliza nesse grau de consciência, nesse nível de consciência, porque provavelmente daquela maneira, daquela forma, que o trabalho do médium será mais eficaz. Agora, é claro, eu não falei do 100% entidade e não falei do 100% médium. 100% médium quer dizer que não tem entidade. Simples. Consciência 100% não tem entidade, gente. É o médium 100% ali. E entidade incorporada 100%, aí a gente já está agregando na incorporação inconsciente, que também é uma incorporação um pouco rara de se ver, porque, enfim, não vou nem entrar em detalhes. Mas, enfim, você gostou dessa dica, desses conselhos, desse assunto? Deixa aqui nos comentários e não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com o seu amigo, que é de extrema importância, ajuda e auxilia muito no crescimento do canal, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.